Muito boa noite, bem-vindos ao Você Lei, como sempre, com o advogado Moisés Absano. Boa noite, Moisés. Boa noite, Mário. Um dos temas que está a inquietar alguns cidadãos de países, nomeadamente da União Europeia ou da Europa, que podem entrar nos Estados Unidos através do Visa Waiver, ou a isenção de vistos, está a inquietar esses cidadãos que depois desejam permanecer nos Estados Unidos e, por vários caminhos, obter a residência permanente. Portanto, há algumas dificuldades nesse caso. Sim. Primeiro vamos falar um pouco sobre esse Visa Waiver Program, esse programa, como funciona. O que acontece, tem mais ou menos 30 países que estão envolvidos nesse programa. É um acordo dentro dos Estados Unidos e esses países. E as pessoas que têm esse direito, é um direito muito bom. Eles não precisam ir para o consulado americano para conseguir um visto, que você sabe, esses dias é muito difícil para conseguir um visto de turista. Eles só precisam do passaporte e a passagem para entrar nos Estados Unidos, só isso. E, normalmente não tem problema, entra nos Estados Unidos. Agora, sempre quando você entra com esse Visa Waiver, você tem direito de ficar aqui só 3 meses. Não 3 meses e um dia, é 3 meses. Então, se você precisa prolongar o prazo, pode ser por uma semana a mais, porque tem um show, um casamento, uma coisa assim, você não pode fazer isso. Você tem que sair do país e voltar mais uma vez. E esses dias... Não se aplicam, portanto, as mesmas regras a quem entra nos aeroportos dos Estados Unidos com um visto emitido pela Embaixada no país de origem e que, à partida, dão 6 meses de permanência. Sim, quando você entra com visto normal, eles dão 6 meses e você tem direito para prolongar para 6 meses mais. Então, com visto normal, você pode ficar 1 ano. Agora, uma pessoa de Portugal que quer ficar mais de 3 meses, tem que ir para o consulado americano e falar para eles, eu quero ficar 4 meses, por essas razões. Por essa razão eu não quero entrar desse jeito, porque eu não quero voltar em 3 meses, quero voltar em 4 meses. Então, aí o consulado vai carimbar e te dar um visto, e sua vida seria um pouco mais fácil, você pode entrar desse jeito. Mas... Em relação à isenção de visto, essa regra não se aplica, portanto. Sim, não aplica. Agora, o problema é quando você entra com esse Visa Waiver, é 3 meses, e atrás do papel verde que você recebe, está escrito, você não pode prolongar, não pode mudar, mas fala se você é um immediate relative, então se você é um filho de um cidadão americano, um esposo ou esposa de um cidadão americano, ou mãe ou pai de um cidadão americano, você pode mudar para o visto permanente. Mas o que aconteceu esse último ano? A imigração cismou que essas pessoas não têm esse direito se eles ficaram ilegal ou se eles trabalharam ilegal. Então, o que aconteceu? Todos os dias tem casos de casamento que eles dão entrada. A imigração está fazendo isso agora. Eles estão aceitando todos os casos. Eles dão permissão de trabalho. A pessoa fica aqui legal. Mas eles não estão aprovando esses casos. Todos os casos estão no ar. E esse caso essa luta está no Corte Federal. A imigração já falou que eles têm direito, se chama discretionary, se eles querem, para aprovar. Eles não estão falando que eles não podem aprovar, mas eles estão falando que não é um direito para a pessoa receber isso. Então, isso é briga. Se eles podem aprovar, tudo bem, mas se a pessoa tem esse direito de receber o green card aqui. Eles estão falando, não, a pessoa não tem o direito, mas nós podemos aprovar. Então, agora tem muitos casos com eles. Eu tenho muitos casos também no meu escritório. Eu creio que, no fim, eles vão aprovar todos os casos. Se não tem problema, claro, se não é criminal, essas coisas, a probabilidade vai ser aprovado. Mas 100% nós nunca vamos saber. Mas estes casos aplicam-se dessas pessoas com isenção de visto que ficaram para além dos 3 meses, aplica-se àqueles que ficaram ilegalmente, mas depois obtiveram ou querem obter residência permanente através de um casamento com um cidadão americano? Sim, isso que acontece. Essas pessoas... Nomeadamente estes casos. Se ficaram 3 meses e passou o prazo e agora querem aplicar para a residência legal, a imigração está falando, olha, você não tem esse direito. Se nós queremos deixar você fazer isso, vamos deixar. Mas você não tem esse direito. E isso é a briga.
Então, isso que nós vamos ver que vai acontecer no futuro. Agora, mas tem muitos casos agora, milhares de casos, que está envolvido nisso. A probabilidade, todos esses casos vão ser aprovados. Se não, é óbvio que vai acontecer, eles vão querer começar a deportação para todo mundo, mas eu não creio que isso vai acontecer. E vamos ver no futuro, mas é uma briga. E não é em todos os estados, porque eu faço mesmo casos em New Jersey e New York. Em New York, nós nunca tem problemas. Eles aprovam 1, 2, 3. Mas aqui em New Jersey, isso é a ideia deles, que eles querem mostrar a força do governo. Para os espectadores que nos estão a ver e que estão nessa situação, ou seja, estão nos Estados Unidos neste momento com exceção de visto apenas com 3 meses de permanência, o que é que o Moisés sugere? Que saiam do país antes dos 3 meses? Se eles estão pensando para casar, é recomendado para casar no 3º mês. Não no primeiro ou segundo mês. Porque se você casa e dá entrada no primeiro ou segundo mês, a imigração tem que acreditar que o casamento, que a sua entrada foi fraudulento. Você entrou com a ideia para ficar aqui permanente. Mas se você dá entrada no processo depois de 61 dias, não tem problema. Então, se eles podiam dar entrada no 3º mês, vai evitar todos os problemas. Mas vamos falar que ele já está aqui ilegal há 3 ou 4 anos. O que eles vão fazer? Só tem 2 opções. Uma é para dar entrada e aceitar esse problema e estar junto com todo esse grupo que tem o mesmo problema e vamos ver o que acontece. Ou fazer do outro processo que nós temos, é para mandar essa pessoa voltar para Portugal. Mas quando essa pessoa volta para Portugal, depois que já está aqui ilegal 1 ano ou mais, essa pessoa perde o direito de voltar para 10 anos. Então aí nós precisamos de uma dispensa. E a dispensa é complicado. E o mínimo tempo que vai demorar para aprovar essa dispensa é 6 meses, e a probabilidade é 1 ano e pouco, até que eles aprovam essa dispensa para a pessoa voltar em menos de 10 anos. Então, se você olha nas duas opções, para mim, eu dava entrada aqui e ver o que vai acontecer no futuro. Ou preferível se a pessoa regressar ao país de origem antes de 3 meses, regressar à embaixada, pedir um visto, entrar com visto... Pergunto eu. Você está falando se a pessoa quer casar? Se a pessoa quer ficar aqui para além dos 3 meses, mas e se, entretanto, tem que sair do país... Tem planos para se casar ou obter um contrato de trabalho? Qualquer coisa, mas se ele quer ficar fora dos 3 meses e quer evitar todos os problemas, tem que sair e vai para o consulado e explicar para o cônsul a razão que a pessoa quer ficar aqui por todo esse tempo. Pode falar que tem diversos... casamentos ou festas, palestras que eles querem acompanhar, coisas assim, e normalmente eles vão aprovar o visto para a pessoa. Muito bem, Moisés, nós vamos continuar a falar sobre este tema em outros programas oportunos, assim que se confirmar e que houver mais novidades sobre esta matéria. Para já eu vou passar a ler um e-mail que vem de Minas Gerais, no Brasil. A minha dúvida é a seguinte, chama-se Glaucia de Sá. A minha dúvida é a seguinte, fui para os Estados Unidos em 2009 com um visto J1 e lá solicitei renovação e consegui um visto B2 com validade de 6 meses por 2 vezes, o último tendo vencido em março de 2010. Agora vou tentar de novo o visto B2 durante este mês, em janeiro, e não sei se devo preencher as informações como renovação ou solicitação de um novo tipo de visto, sendo que no passaporte já possuo o J1. Já tentei ligar no consulado, mas só consigo ficar à espera. Gostaria de uma resposta. Mário, eu não estou bem claro. Ela já voltou para o Brasil ou ela está... Ela voltou, ela está em Minas Gerais? Ela está, de momento, está em Minas Gerais. Esteve nos Estados Unidos em 2009, regressou, entrou com o visto J1. E, entretanto, renovou para B2 com validade de 6 meses por 2 vezes. Venceu em março do ano passado, e eu 2010. creio que ela voltou em março para o Brasil. A primeira coisa, tem que ver o J, porque esses J's, vistos J é muito complicado, porque uma percentagem deles está escrito subject to 2-year foreign residency requirement. O que isso significa? Quando a pessoa entra com J, ele recebe uma bolsa de estudos e muitas vezes é do governo. Se eles receberam dinheiro do governo, a ideia é para eles estudar nos Estados Unidos e voltar para
para o Brasil ou outro país para fazer um trabalho aí, para levar que eles aprenderam aqui para seu país próprio. Então a lei fala que eles têm que ficar fora 2 anos antes que eles podem voltar para os Estados Unidos. Mas pode ser que esse visto J que ela tem é not subject, não é envolvido. Então o que vai acontecer? Ela volta para o Brasil, ela vai aplicar para o visto de turista e o consulado vai olhar que ela entrou com visto J e ficou um tempo com isso, e depois ela ficou aqui 1 ano mais. Então, ele vai pensar imediatamente que ela não quer visitar os Estados Unidos, que ela quer viver nos Estados Unidos. E se ele acredita isso, ele vai falar que ela não qualifica porque ela tem que aplicar para o visto imigrante. Então, ela tem um grande trabalho para provar para o consulado que ela vai voltar para o Brasil. Eu não recomendo que ela saia daqui e 1 ou 2 meses depois volta para o consulado, depois que ela já estava aqui, a probabilidade de 1 ano e meio, e quer voltar mais uma vez como turista. Ela tem que ficar um tempo no Brasil, mostrar raízes no Brasil, mostrar que ela tem trabalho, que ela tem propriedade, que ela tem família. E quando vai para o visto de turista, volta com todas essas provas que ela tem uma razão para voltar para o Brasil, que ela tem raízes, que ela está trabalhando e tem uma carta do patrão falando que ela tem férias para 30 dias. Aí ela pode explicar o que aconteceu outra vez, ela ficou muito mais tempo dela, pensou por razões que ela estava muito interessada no país, mas agora ela voltou aqui, tem seus raízes, ela quer voltar, a vida dela está no Brasil, ela só quer visitar uns meses nos Estados Unidos, 1 mês. E quando eles dão o visto, e ela fala que ela quer ficar 1 mês, quando ela entra no aeroporto, eles vão dar para ela 6 meses de qualquer jeito. E aí ela pode renovar mais uma vez, se ela queria. Boa sorte. Espero que a Gláucia de Minas Gerais tenha ficado esclarecida com a resposta do Moisés. Vamos agora a passar a ouvir então um espectador que está em linha. Muito boa noite. A minha pergunta é, tenho 65 anos, mas tenho só 13 anos de estar nos Estados Unidos. Quero fazer-me cidadão americano, mas em português. Tenho que esperar para ter 15 anos da América, mas a minha pergunta é se posso pôr os documentos para a cidadania 3 meses antes de fazer os 15 anos, ou tenho que ter mesmo os 15 anos feitos de estar nos Estados Unidos. Muito obrigada. Sim. Deu para perceber bem. Essa ideia da entrada 3 meses antes não é para isso, não é para tomar a prova em outro idioma, a residência. Então, a residência é 3 meses se você está casado com um americano, ou 3 anos, desculpa, se está casado com um americano, ou 5 anos se recebeu o green card de qualquer outro jeito. Esses 2 casos você pode aplicar 3 meses antes. Mas para a língua, para tomar a prova em outra língua, a senhora tem que ter o green card 15 anos. Não dá entrada 1 dia antes, a probabilidade vai ter problema. Então, espera. Mesmo tendo 65 anos de idade? Sim, porque a lei é assim, 15 anos e você tem que ter 55 anos de idade e você já tem 65, ou 20 anos e você tem mais 50 anos de idade. Então, claro, ela tem 65, mas ela não tem o 15. Precisa os 2. E aí ela pode aplicar em português. Muito bem, nós vamos agora a fazer um brevíssimo intervalo. Voltamos daqui a pouco para a segunda parte do Você é Lei. Até já.